paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos nesse assunto tão importante que é a criação, mostrando a glória de Deus, e agora nesses vídeos mostrando o Filho, mostrando a Jesus Cristo. Veja que nós estamos no 6º dia, na criação do homem. O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus, ou Jesus Cristo, ele é a imagem expressa de Deus Pai. Ele é tudo que o Deus Pai é, ele revela, ele se manifesta. Nós vimos isso, que Adão foi criado perfeito, Cristo foi gerado, ele deixou de ser o único para ser o primeiro, o primogênito. E hoje nós vamos falar do propósito de Cristo, o propósito de Cristo em Adão. Veja que a Bíblia diz em Gênesis 1:26, que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e o propósito é: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os gados, sobre a terra. Veja que o propósito prioritário que estava na mente de Deus a princípio em criar o homem não era para adorá-lo, não era para cultuá-lo, mas era para domínio. E o homem exerceria esse domínio através de suas capacitações. A mente de Adão não era uma mente natural, e a sua sabedoria era uma sabedoria extraordinária, porque a sua sabedoria estava dentro da imagem e semelhança de Deus. Quanto mais ele é a imagem e a semelhança de Deus, o domínio é exercido plenamente. Veja que é a imagem e a semelhança de Deus que proporcionou a Adão, por poucos momentos, dominar de forma plena e absoluta, sem autoritarismo, sem ditadura, simplesmente por meio de capacitação, por meio de graça. Adão governou e dominou. Agora, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que Cristo, ele é o dominador, que Cristo veio e estabeleceu e estabelecerá domínio pleno e absoluto. Veja que o propósito de Deus com Adão era que ele dominasse, e o propósito em Cristo é que haja domínio. Todas as coisas vão se convergir a Cristo, todas as coisas já estão se convergindo a Cristo, e no fim de tudo, todas as coisas criadas estarão convergidas, atraídas em Cristo. Ele é o primogênito, tudo estará convergido nele. Veja que quando ele subiu aos céus, ele estava subindo, o Evangelho de Mateus relata que ele disse assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Veja que ele está se referindo agora ao seu domínio, que as coisas, por causa do pecado de Adão, estavam fora do seu governo, do seu domínio. Mas em Cristo, na cruz, quando ele bradou está consumado, ele estava simplesmente recuperando todo o domínio de todos os lugares, de todas as criaturas. Ele despojou Satanás lá na cruz. O livro de Colossenses, no capítulo 2, ele vai traçar essa história, dizendo que Cristo despojou Satanás lá na cruz. A partir do versículo 14, nós vemos que ele levou sobre si o pecado, ele levou sobre si a enfermidade, a maldição, a rebelião. Ele simplesmente venceu todas as coisas como o unigênito do Pai, e ressuscitou como primogênito do Pai, detendo todo o poder e toda a autoridade. Assim como Adão, ele foi levantado para domínio, Cristo está posto para domínio sobre todas as coisas. Há um texto maravilhoso, existem muitos, mas eu queria ler um texto maravilhoso do Novo Testamento, que se encontra em Efésios, no capítulo 1. Paulo está orando para os irmãos de Efésios. A oração que a igreja deve orar é uma oração que toda a igreja deveria estar orando, e Paulo orava para a igreja, que a igreja recebesse espírito de sabedoria e de revelação, para que pudesse abrir os olhos do entendimento, para que pudesse descobrir o seu chamamento em Cristo, para que também descobrisse o poder
da ressurreição que está operando na igreja e que operou em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer o que esse poder da ressurreição fez com Cristo, e esse poder fez com Cristo é esse poder que está operando em nós, está operando na igreja. Então Paulo vai dizer assim em Efésios 1, no verso 19: qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a força da operação do seu poder. Aí Paulo vai dizer que manifestou em Cristo esse poder, que está operando em nós hoje, mas operou primeiro em Jesus, que manifestou em Cristo. Esse poder da ressurreição manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. O poder da ressurreição manifestou em Cristo, tirando-o da morte. Veja que lá na cruz ele levou a morte espiritual, ele levou a morte eterna, ele levou a morte física, e agora o poder da ressurreição se manifesta nele para ele deixar a morte, para ele vencer a morte, para ele triunfar sobre a morte. E esse poder da ressurreição não só o tirou, o livrou dos laços da morte, mas que diz aqui o texto de Efésios 1:20, e pondo a sua direita nos céus. Ou seja, esse poder da ressurreição tirou Cristo do mais baixo abismo onde Adão havia caído e o colocou no mais alto lugar, pondo a direita nos céus. O mais alto lugar que existe é a direita nos céus. E aí Paulo vai dizer que esse lugar ele é tão alto, é um lugar de tanta autoridade, é um lugar de tanto domínio, é um lugar de tanto governo, que Paulo vai dizer no versículo 21, acima de todo principado. Veja, que é acima de qualquer príncipe, ele está acima, ele está sendo superior a todo principado. E quando diz principado aqui, se refere a anjos celestiais, a anjos do Senhor. Pode ser que também possa dizer em segunda instância que é a respeito de demônios, mas a razão central aqui é dizer que Cristo está acima de todo governo, de toda autoridade, de todo príncipe. Jesus é chamado de Rei dos reis, Senhor dos senhores, e todo poder, tudo que se denomina poder, Cristo está acima de qualquer poder, seja celestial da parte do Pai, seja maléfico do demônio, seja humano. Cristo está acima de príncipes, de principados angelicais, demoníacos e humanos, e Cristo está acima de poderes angelicais, demoníacos e humanos, e potestades, ou seja, conjunto de poderes, conjunto de seres que se reúnem para um propósito. Cristo está acima, está elevado. Veja que isso é o cumprimento da palavra de Gênesis 1:26, domine sobre todas as coisas. Cristo está cumprindo essa palavra, Cristo está sendo o Adão que cumpre essa palavra. E domínio, se há algum domínio exercido pelos anjos, se há algum domínio exercido por demônios, se há algum domínio exercido por homens, Cristo está acima. O poder da ressurreição fez com que Cristo estivesse acima de qualquer criatura, de qualquer pessoa, e de todo o nome que se nomeia, de todo o nome que se nomeia, todo o nome que é dado, seja nome para pessoas, seja nome para títulos, cargos, posições, todo o nome que foi nomeado, Cristo está acima, não só nesse século, não só no século que Paulo estava, não só no nosso século, não só no nosso tempo. É atemporal esse domínio. Esse domínio não é exercido por um tempo e depois ele perde a sua validade. Não, é um domínio não só desse tempo, não só desse século, mas também no vindouro. Ou seja, é um domínio que se estenderá para todo o sempre.
Veja que é um domínio que estenderá para todo sempre. É o propósito que Deus tinha para Adão sendo cumprido em Jesus Cristo, porque Adão falhou, a humanidade falhou e Cristo vem cumprir a palavra de Deus e o propósito de Deus de Gênesis 1:26. Agora veja, e sujeitou todas as coisas. Se você pegar o versículo 28 de Gênesis 1, você vai ver que Deus vai na bênção tríplice que Deus está dando para o homem, e Ele diz: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai. Vejam o que a palavra está dizendo: sujeitai e dominai. Veja lá no versículo 28, você pode ir lá conferir. E agora Efésios 1:22 está falando de Cristo. E sujeitou todas as coisas aos seus pés. Cristo cumpriu essa sujeição. Ele sujeitou, Ele colocou debaixo, Ele colocou sob o seu domínio, sob o seu governo, sob o seu poder, sob a sua ordem. Está escrito aqui: sujeitou todas as coisas, todas que são visíveis, porque nós pensamos que as coisas estão se relacionando só às coisas que nós temos conhecimento e que nós vemos, mas existem muito mais coisas que nós não vemos e que existem. E todas estas coisas, sejam vistas ou não vistas, veja, e sujeitou todas as coisas a seus pés. Glória a Deus. E sobre todas as coisas, Jesus está sobre todas as coisas. Se Ele sujeitou todas as coisas humanas, espirituais e qualquer outro tipo de coisa que nós nem tenhamos conhecimento, Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Veja que Adão foi colocado como cabeça, o cabeça da raça, o cabeça da terra, o cabeça que governaria, o cabeça que se exerceria o governo, o domínio, a sujeição sobre todas as coisas. Ele falhou, mas olha o cumprimento da palavra, e o constituiu como cabeça da igreja. Cristo é o cabeça, e quando diz que Ele é o cabeça da igreja, está dizendo que Ele é o cabeça sobre todas as coisas. Ele sujeitará todas as coisas, Ele colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés, e sujeitará todas as coisas para a eternidade, tudo estar sob o seu governo. Veja, isso não é o cumprimento de Gênesis 1:26 e 28, é a palavra se cumprindo, é apontando para Jesus. É como se Paulo estivesse pegando, fizesse essa oração, e um dos trechos que Paulo pegou, ele estivesse pegando o Gênesis capítulo 1:26 e o 28 e aplicando a sua oração, colocando em Cristo, pedindo que o Espírito Santo revelasse aos cristãos de Éfeso o que Cristo era, e que eles entendessem que eles estavam em Cristo. Consequentemente, por estarem em Cristo, eles estavam recebendo desse domínio, desse governo de Cristo, e estavam cumprindo a palavra que Deus havia dado a Adão. E agora em Cristo nós cumprimos a palavra que Deus deu a Adão. Veja que é tremendo esse paralelo, esse link, quando nós linkamos a criação ao que Cristo é, ao que Cristo fez e ao que Cristo falou.